Muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que acompanha mais uma edição do nosso Paddock Sprint Diário. Eu sou Giovanni Danjo. Antes de mais nada, é claro, faço o convite para vocês deixarem o seu like, se inscreverem, é claro, se ainda não forem inscritos aqui no Grande Prêmio, e também participarem conosco, porque hoje o assunto é muito bom, é muito importante, é o grande assunto, digamos assim, da temporada 2025 da Fórmula 1. Então, é claro, deixem também seus comentários e participem do Paddock Sprint conosco. Lewis Hamilton oficialmente chegou à Itália, chegou a Maranello, acabaram as férias do heptacampeão e hoje ele deu início à nova era na escuderia Ferrari, uma nova era tanto para o piloto, que é super histórico e já de muito sucesso na Fórmula 1, mas também para a equipe, que também, sem dúvida nenhuma, é uma das maiores, se não a maior da história da categoria. Uma nova era se inicia, Lewis Hamilton já está em Maranello, já está trabalhando em reuniões, participando também de simuladores, e esse é o grande assunto do Paddock Sprint de hoje. E, é claro, comigo está para comentar também, para debater essa situação, essa chegada do Lewis Hamilton, Bernardo Castro. Então, Berni, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você também. E é claro, né, começa oficialmente, a gente já sabia que isso ia acontecer uma hora ou outra, mas desde a semana passada a gente tinha essa expectativa de que nessa semana já ia se iniciar os trabalhos, e agora fica toda aquela expectativa, não só pela temporada, mas semana que vem já tem teste do Lewis Hamilton na Ferrari lá em Barcelona, vai poder andar aqueles 1.000 quilômetros, então a expectativa é cada vez maior para essa estreia do Hamilton na Ferrari. Berni, mais uma vez, muito bom dia para você e bem-vindo ao Paddock Sprint. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que já nos acompanha, ao Prado que está aí na nossa produção fazendo o programa acontecer. Bom dia também para você, Danjo. E de fato é um começo de parceria, de casamento assim entre Hamilton e Ferrari, muito interessante, cheio de elementos, a forma como eles conduziram essa chegada do Hamilton, a forma como ele tem se apresentado na equipe, aparentemente com uma vestimenta um pouco mais séria, diferente de toda aquela que a gente costuma ver ele usando nos fins de semana de Fórmula 1, que às vezes é uma roupa um pouco mais extravagante, um pouco mais chamativa, que ele gosta muito dessa questão de moda, mas ele adotou um estilo um pouco diferente para essa primeira aparição oficial como piloto da Ferrari. Então tá ali todo de terno, a roupa toda preta, não deixa de ter ali a sua elegância, mas meio que também transmite uma mensagem a partir disso. A gente vê que ele quer mostrar também que está entrando nesse projeto de uma forma séria, para muito provavelmente querendo conquistar o 8º título. Resta saber se ele vai ter equipamento para isso, se a Ferrari vai se desenvolver bem o suficiente para isso, mas é uma parceria que começa de uma forma interessante, já está rendendo boas histórias antes mesmo do carro ir para a pista. Então acho que isso ajuda a tornar a expectativa para o retorno da Fórmula 1, para ver como é que isso vai se desembolar, ainda maior. E só para situar o pessoal que está acompanhando com a gente, o Hamilton ele chegou hoje, né, na segunda-feira, em Maranello, e fez uma publicação nas redes sociais, né, aquela foto aí que o Bernie sacou ele de terno, um terno largo, né, no estilo Peaky Blinders. Viu o pessoal no X também comentando que está parecendo o ministro do STF, mas fato é que ele adotou um tom bem mais sério, bem mais formal para essa chegada em Maranello. Como eu falei, já era uma chegada prevista desde a semana passada, por início dos trabalhos já nessa semana. Teve essa foto em frente à casa do Enzo Ferrari, então também tem todo um simbolismo. O F40 também atrás dele, um dos carros mais simbólicos, né, ou marcantes, memoráveis da Ferrari. Então o simbolismo dessa foto, ela é muito grande por si só, e é claro, tanto ele quanto a Ferrari também se pronunciaram, né? Ele falou nesse início de uma nova era, de um dia que ele jamais vai se esquecer, e a Ferrari também falou mais ou menos nesse mesmo tom, Bernie, de ser uma nova era, e que a chegada, e isso aspas do CEO da Ferrari, o Benedetto Vinha, essa chegada à Ferrari coloca o Hamilton de volta ao jogo, ou seja, de volta ao cenário de disputar por mais na Fórmula 1. Você enxerga dessa mesma forma, Ben, que é uma mudança que era necessária para o Lewis Hamilton, porque na Mercedes já há algum tempo, né, vinha de performances bem apáticas, bem discretas, e mesmo nessa temporada, com algumas vitórias, foi um término muito frustrante de casamento, um casamento que teve muito sucesso e que viu, inclusive, o Hamilton ficar atrás do George Russell frequentemente em 2024. Então, essa mudança você enxerga dessa mesma forma, tanto quanto o Hamilton e quanto o Vinha falaram nessa segunda-feira? Sim, eu concordo. Primeiro, acho que independente de se essa parceria for vitoriosa ou não,
de qualquer forma, é um marco muito grande, tanto para a história do Hamilton, para ele como piloto, e questões de realizações pessoais dele. E para a Ferrari também, por maior que a Ferrari seja, querendo ou não, é um capítulo importante que está começando agora na equipe, porque se a gente for parar para analisar, ela nunca contratou um piloto tão grande assim como ela fez agora. É lógico que ela teve o Schumacher, né, que também tem 7 títulos, Sim. 90 vitórias e tudo mais, mas o Schumacher se tornou grande junto com a Ferrari. É lógico, né, ele já era bicampeão, isso, né, ele já era um piloto grande, mas ele se tornou ainda maior ali dentro da Ferrari, podemos dizer assim. E o Hamilton não, o Hamilton ele já chega grande para fazer uma coisa muito parecida com, assim, relativamente que o Schumacher fez também, porque o Schumacher chegou ali na Ferrari com o objetivo de tirar a Ferrari dessa fila, desse longo período de jejum de títulos, e o Hamilton chega mais ou menos com o mesmo propósito, mas um piloto muito mais experiente, mais maduro, com mais rodagem na Fórmula 1, já está aí nos 40 anos de idade. Então, acho que independente do que vier de questões de resultado, se vão ser positivos, se vão ser negativos, já é possível a gente dizer que é um movimento histórico, um movimento que vai ficar marcado para sempre, a gente vai lembrar disso daqui a alguns anos. E é interessante também como que a forma como eles fizeram essa apresentação do Hamilton, algumas pessoas até sugerindo que tinham algumas mensagens, não necessariamente subliminares ali naquela Sim. foto, mas aquela foto em frente à casa do Enzo Ferrari são 7 janelas e uma porta, e a gente falando, talvez é uma porta para o 8º título, coisas, esse tipo de mensagem assim. Não sei se de fato a Ferrari pensou nisso, foi uma coisa planejada, mas então já tem aí alguns elementos. E eu concordo que essa mudança para o Hamilton é muito boa, é muito positiva, porque quando você troca de ambiente, você está num lugar diferente, onde você sonha em estar, que ele já falou que era um sonho correr pela Ferrari, você dá uma renovada, você dá um ânimo, você sai daquela mesmice ali de trabalhar com a Mercedes, de ser um lugar que... Não estou dizendo que o Hamilton estava acomodado ali dentro, até porque tinha muitas coisas ali que ele não estava gostando muito, ele queria mudar, principalmente pela questão do fato da equipe não estar mais competitiva, e isso soma na falta de competitividade com o ambiente que ele já está ali há muito tempo, que a gente via que fez ou outra, tinha uma rusguinha aqui e ali, isso naturalmente acaba jogando o piloto um pouco para baixo, e isso era nítido nele ao longo de 2024. Agora, para 2025, essa mudança vai ser muito importante para ele, e, assim, independente de qual equipe fosse, se ele fosse para qualquer outro time da Fórmula 1, eu acho que essa renovação dele em si seria algo natural, porque, de qualquer forma, é um desafio diferente, é uma equipe nova que você precisa conhecer os engenheiros, precisa saber com quem você está trabalhando, mas é lógico que tem um peso a mais também por ser a Ferrari. Existe toda a questão de ter uma pressão interna ali, principalmente vindo da parte da mídia italiana, que vai cobrar muito o Hamilton. Ele vai ter um companheiro de equipe que, tudo bem, o Russell era um cara muito bom, mas vai ter o Leclerc agora, que já é uma cria da casa ali, e é um piloto igualmente rápido, talvez até mais do que o Russell, então não tende a dar uma vida muito fácil, muito conforto para o Hamilton, então ele vai ter que se desdobrar, vai ter que meio que se reinventar para poder continuar performando no auge, continuar performando bem, e quem sabe ganhar corridas, marcar poles, se o carro ali permitir, brigar pelo título. E você falou desse simbolismo, daqui a pouco até quero falar um pouco mais sobre essa questão Russell e Leclerc, essa comparação entre os companheiros de equipe, que eu acho que vai ser a grande história logo de cara, né? Enquanto a gente ainda não sabe realmente a força das equipes para 2025, que também tende a ser bem equilibrado, mas falando sobre esse simbolismo da foto, você mencionou as 7 janelas, eu vi um pessoal especulando também que seriam uma referência, né? São 7 janelas abertas ainda, então poderia ser uma referência aos títulos, tem a porta ali, e é uma foto que obviamente ela é bem arquitetada, porque tem o F40 ali, é uma pose que não é natural, ele claramente posou para aquela foto, e o Hamilton é uma pessoa muito midiática nesse sentido, tem essa relação com a moda, como você destacou, né, Bernie? E a ida do Hamilton à Ferrari, eu acho que pelo menos ao meu ver, por conta dessa questão midiática que o Hamilton tem, que gosta de ser essa pessoa que traz muito simbolismo em termos midiáticos para as fotos, até para a roupa que ele vestiu no último final de semana em Abu Dhabi, que aos poucos foi se tornando vermelho conforme o final de semana foi passando. Esse simbolismo de ter o Hamilton na Ferrari
traz um peso e, consequentemente, também uma expectativa muito grande e muito maior, talvez, do que seria se o Hamilton ficasse vamos dizer, um low profile, assim, se a Ferrari também adotasse um low profile. Obviamente, por um lado, a gente sempre fala, a temporada pode ser muito histórica por conta disso, mas também há o que vem, né, com a expectativa, há também frustração. O que você sente, Bernie? Você sente que é uma temporada que também, obviamente, a gente fala, né, do que o Hamilton pode conquistar, do quão grande pode ser, mas também pode ser muito frustrante. Você enxerga dessa mesma forma, nesse sentido de ter essa expectativa e essa frustração, também pensando por esse lado, né, de quão midiático tem sido toda essa mudança? Ah, com certeza. Sempre quando se tem uma expectativa muito grande em cima de alguma coisa, se isso não sai da forma como você espera, o choque é muito grande e necessariamente as críticas acabam sendo muito grandes também. E acho que pesa um pouco a mais porque no ano passado a Ferrari começou o ano dele relativamente bem, perdeu força ali em dado período, mas depois voltou a ser uma equipe forte, voltou a ganhar corridas na segunda metade do campeonato e chegou até a última corrida com chance matemática de levar o título de construtores. E é num momento ali que meio que as três equipes principais estão em patamares muito parecidos, são carros competitivos, e acho que isso ajuda a alimentar um pouco a mais essas expectativas do que pode ser o Hamilton em 2025. Então, acredito que muita gente já imagina que ele pode chegar brigando por vitórias, né? Se as coisas começarem em 2025 da forma parecida que estava em 2024, aí é claro que a Ferrari é uma postulante a brigar pelo título e tudo mais. E aí, por isso, eu acho que gera uma expectativa muito grande. Fora por ser o Hamilton, né? Ter toda essa legião de fãs, ser um cara muito engajado, até que você comentou, ele fura a bolha do esporte, talvez até por isso que tenha um pouco mais de mídia em cima dessa chegada dele na Ferrari, porque se a gente for olhar, por exemplo, o último grande campeão que a Ferrari tinha contratado foi o Vettel, em 2014, ele chegou em 2015, né? 15. Era recém-tetracampeão ali na Fórmula 1, mas o Vettel é um cara que, por maior que ele fosse naquela época, e também eram outros tempos de redes sociais, ele nunca foi um cara tão midiático quanto o Hamilton. Então, até por isso, acho que os anúncios aconteceram em proporções um pouco diferentes, assim, sabe? Por isso que o do Hamilton teve um pouco mais de repercussão, teve um pouco mais de, de ênfase mesmo em tudo Sim. o que está acontecendo. E aí, isso, logicamente, tem o lado positivo, porque se vence corridas, eventualmente vence o título, vai ser algo gigantesco para as duas partes, tanto para o Hamilton quanto para a Ferrari, e meio que até coloca o Hamilton num patamar bem diferente na Fórmula 1, porque além de ser piloto que eventualmente conquiste o oitavo título, ele vai ter conquistado um com a Ferrari, em um momento que a equipe já não conseguia vencer há muito tempo. Então, assim, por esse lado, pode ser que surja algo muito positivo desse ponto de vista. Mas acho que qualquer frustração que vier, qualquer coisa que não seja além disso, ele tende a ser muito criticado. Não que eu ache que vai merecer, por não ser campeão e tudo mais. Mas acredito que aí o pessoal vai cair em cima se eventualmente essa parceria for um fracasso. O próprio Jacques Villeneuve falou na semana passada sobre essa questão midiática, porque como você destacou, né, Ben? O Hamilton, ele fura a bolha. O Vettel, ele é uma pessoa, dá para a gente dizer, midiática, mas dentro do mundo da Fórmula 1. Hoje em dia, ele, né, é cheio de ações. Aqui no GP de São Paulo, inclusive, né, ele fez aquela viagem para Cuiabá, se não me engano, né, lá no Pantanal, e aí depois ele teve todas as ações em Interlagos. Ele é uma pessoa midiática, mas ele não fura a bolha. Ele é uma pessoa bem conhecida pelas ações fora de pista e por ser uma pessoa midiática, mas dentro da bolha da Fórmula 1. O Hamilton, e o Villeneuve destaca isso, o Hamilton ele está sendo destaque não só na mídia esportiva, mas na mídia mundial no geral. Todo mundo quer ver o Lewis Hamilton estreando na Ferrari, pilotando pela Ferrari, e até daquela, não é nenhuma uma cutucada, mas acabou recebendo de graça, porque ele falou que o Verstappen, se sai da Fórmula 1, ninguém ia ligar. E assim, errado ele não tá, porque o Verstappen, mesmo sendo o atual tetracampeão, ele não fura a bolha. Obviamente, ninguém vai ligar, é um exagero por parte dele, mas eu entendo o ponto de vista dele nesse sentido midiático. E outro piloto, ou ex-piloto, melhor dizendo, que também falou a respeito disso, foi Jean Alesi, que é um personagem bastante carismático no mundo Ferrari, né? Tem apenas
uma vitória lá em Montreal na carreira pela Ferrari, mas ainda assim é um piloto que, num período um pouco difícil, é claro, da equipe, mas ganhou um carisma, e ele falou sobre a saída do Hamilton à Ferrari, falou que o Hamilton, e obviamente eu acho que dificilmente alguém vai discordar disso, o Hamilton não tem que provar nada para ninguém mais, ele já tem 7 títulos mundiais no final das contas, mas que ele pode se tornar um herói com essa ida à Ferrari, com que ele conquistar. E aí eu volto a pergunta para você, Bernie, até uma coisa que a gente falava em off nesse final de semana na confra da firma, e eu lembro até Rodrigo Berton falando isso, que tem algumas provas chaves para o Lewis Hamilton. Seria Silverstone, Monza, obviamente, né, por causa da Ferrari, Silverstone por ser corrida da casa, São Paulo também entra por ser uma espécie de corrida de casa para o Hamilton, e Mônaco. Se o Hamilton vencer em qualquer uma dessas 4, na minha visão, e eu lembro até que o Rodrigo Berton citou isso e eu concordo, ele já vira um herói. O simbolismo já seria muito grande. Você concorda, Belly? O que seria um feito heróico para o Hamilton em 2025? Eu concordo. Só antes, passando pela questão do Vettel, o Vettel teve aquele passou, foi na floresta, foi lá na Amazônia e tal, conheceu, foi lá, não foi no Montanal, também estava com essa dúvida, eu dei uma conferida. Eu acho que ele só passou, né? Porque teve aquela foto no aeroporto, foi em Cuiabá, mas aí ele foi para a Amazônia, tá certo, correto. Isso. Mas eu concordo também com essa questão, assim, existem pequenos feitos que podem engrandecer essa passagem do Hamilton na Ferrari. No Brasil, eu acho que teria um simbolismo maior, talvez para a gente, para os brasileiros, né? Porque o brasileiro é muito fã do Hamilton, gosta muito do Hamilton, da Ferrari também, nem se fala. Então, acho que seria mais uma coisa maior para o público daqui. Mas essas outras pistas que você citou, Monza, Mônaco, até Silverstone, por ser lá fora, por serem pistas também de peso na Fórmula 1, eu acho que elas teriam um impacto maior. E nisso eu acho que até dá para adicionar também Imola, por que não? Porque também, querendo ou não, é uma praça ali na Itália e independentemente de onde a Ferrari vence, né, se é Imola ou se é Monza, a festa é grande de qualquer forma. Lógico que Monza tem um peso a mais, mas eu acho que talvez Imola entre um pouco nessa equação também. E sim, eu acho que uma caminhada, ela não pode, o sucesso dela não pode se basear apenas nas vitórias, até porque, vez ou outra, isso não é nem culpa do próprio piloto. Se a Ferrari pega e entrega um carro ruim para o Hamilton em 2025, né, porque o Vasseur já falou que vai mudar o carro de novo em relação ao que foi ano passado, vai ter muitas coisas diferentes, mas seguindo meio que uma espécie de evolução do carro do ano passado, mas pode acontecer que numa dessas aí eles mexam no carro e o carro fica ruim, né? A gente viu a Ferrari já se perdendo uma vez com o regulamento, com esse atual regulamento, na verdade não foi nenhuma vez só, foram, pelo menos ali 2022, a gente lembra, começou muito bem, e depois o carro caiu, em 23 foi bem apagado, aí 24 começou médio, aí piorou, aí depois melhorou. Então a gente vê que tem oscilação, então é sempre um risco você fazer esse tipo de mudanças, pode trazer sim alguns benefícios, mas numa dessas aí, se o carro for ruim, aí não teria muito o que ele fazer. A culpa não é do Hamilton. É lógico que ele pode usar a experiência dele para poder, né, reestruturar o time, fazer o time evoluir ao longo do ano, e eu acho que isso também é uma espécie de vitória. O que ele vai conseguir fazer ali dentro, como é que ele vai fazer o time trabalhar melhor, porque a gente sabe que por mais que a Ferrari também tenha melhorado no quesito operacional nos últimos anos, ela ainda, vez ou outra, comete algumas falhas, às vezes ela é muito dependente dos pilotos. O Sainz, por exemplo, era um cara que às vezes tinha que assumir as rédeas ali de questões de estratégia de corrida e tudo mais. Então, acho que as vitórias também, uma passagem de sucesso também está nessas pequenas coisas. São vitórias ali pontuais, em pistas importantes. Acho que o título meio que seria um bônus, assim, seria algo a mais, obviamente, e é o objetivo de todos eles. Mas eu não acho que é certo medir o sucesso da passagem deles apenas para essa questão do título. Porque se a gente for parar para pensar, até nessas últimas vezes que a Ferrari contou com grandes pilotos, o caso do Alonso, o caso do Vettel, eles brigaram pelo título no ano deles. Lógico que eles não venceram, mas isso não faz a passagem deles pela Ferrari ter sido um completo fracasso. Tiveram pontos positivos ali, pontos altos também. Então, acho que isso conta. Acho que vai além do título, tá também nas pequenas coisas. E você também tinha mencionado um pouco antes, né, Bernie, sobre a disputa entre companheiros de equipe, com o George Russell e com o Charles Leclerc, agora que será um novo companheiro
do Hamilton, eu acho que muito desse parâmetro de sucesso também pode passar por esse embate, porque na temporada passada, de novo, apesar do Hamilton ter vencido mais de uma vez, venceu 2 vezes, teve ali no meio da temporada, próximo também do recesso de verão, um grande momento, talvez a melhor, talvez não, indiscutivelmente a melhor fase dele desde a derrota para o Max Verstappen em 2021. Então teve momentos positivos, mas no geral o George Russell conseguiu superar no Mundial, é claro, mas principalmente em classificações, sempre se colocando à frente do Lewis Hamilton e parecia ter domado esse carro da Mercedes melhor. Agora ele enfrenta um novo desafio, que é o Charles Leclerc, que é um piloto que já está mais maduro no sentido de disputa por títulos, teve uma pequena experiência em 22, talvez pecou um pouco pela falta de experiência, justamente, teve ali uma queda, digamos assim, de performance que afastou um pouco essa disputa, mas ainda assim é um piloto que, em sentido de ter um carro dominante, ou um dos melhores do grid, tem mais experiência do que o George Russell, e além disso é cria da casa, então obviamente isso pode ter um peso a mais, né, Bernie? Talvez até uma chance de racha, de guerra mesmo entre os companheiros, porque tá ali um Charles Leclerc, que a Ferrari, né, defende com unhas e dentes, e de repente chega um personagem muito maior do que o Leclerc na casa dele, para tentar derrotar ele. E será que o Hamilton estaria disposto, ou quão disposto ele estaria a ter uma guerra com um companheiro de equipe a essa altura da carreira? E lembrando que a última grande guerra que o Hamilton teve com um companheiro de equipe foi contra o Rosberg, que se aposentou em 2016, então há quase 10 anos que ele vem ali de um Valtteri Bottas, um George Russell que, de novo, teve disputa ali, muito mais do que com Bottas, mas não houve uma guerra, né, Bernie? Quão disposto será que o Hamilton estaria a enfrentar uma nova guerra com um companheiro de equipe a essa altura da carreira? Eu acho que tudo vai depender da forma como a Ferrari vai estar em 2025 e como que ela vai estar em 2026. Se ela de fato tiver um carro competitivo, eu imagino sim que existe uma possibilidade de ter uma rusga ali dentro, porque a gente sabe que, por mais profissional que o Hamilton seja, e a mesma coisa o Leclerc, o histórico deles com companheiros de equipe que pelo menos causam algum incômodo, sim, não é dos melhores, né? É lógico que a relação do Hamilton com o Bottas foi ótima, mas o Bottas nunca foi um perigo para ele. E a do Russell, ela foi ali bem profissional. Eu não diria que foi necessariamente boa, mas acho que foi profissional. Mas existe um contexto também de que a Mercedes não estava brigando pelo título. A Mercedes já estava naquela fase ruim, então meio que não tinha motivo para ele querer brigar com o Russell ali, né? Então, por isso eu acho que ele conseguiu levar de uma forma bem interessante. Com o Leclerc, eu acho que a coisa muda um pouco, porque assim, o Leclerc é um piloto que eu pelo menos considero mais rápido do que o Russell. Ele é um piloto muito bom. Eu acho que o Hamilton não vai ter vida fácil ali dentro da Ferrari com ele. Então, além de ter de se preocupar com as outras equipes também, que eventualmente possam vir muito fortes, ele tem um concorrente direto que está ali com o mesmo carro que ele, que é um piloto também muito rápido, é um piloto que no ano passado foi extremamente consistente nas corridas, e esse era um problema que o Leclerc tinha ao longo da carreira, ele parece ter corrigido isso. E aí pesa um pouco a mais essa questão que você falou, o Leclerc é uma cria ali da casa, ele cresceu ali na Ferrari, na academia, foi moldado por eles, é visto como futuro campeão da equipe, era o cara que, né, ele ajudou a desbancar o Vettel ali de dentro da Ferrari, ele chegou já se impondo. Então, eu não descartaria a possibilidade de uma ruptura. É lógico, hoje ele e o Leclerc têm ali uma relação amigável, interessante. O próprio Leclerc falou que o fato de os dois gostarem muito de música ajudou um pouco a ter essa mais de proximidade, essa relação um pouco a mais, e isso no início eu acho que vai ser muito bacana para os dois. Vão ter essa proximidade, vão poder ajudar a equipe a crescer, mas eu acho que se começar a pintar ali uma chance de título para os dois, a coisa tende a dar uma piorada, tende a ficar um pouco mais azeda, porque se os dois tiverem a chance de ser campeão, eu não vejo ninguém abrindo mão para querer ser, sei lá, segundo piloto ou alguma coisa desse tipo. Não é o perfil de nenhum desses dois, ser apenas o escudeiro. Então, eu acho que tende sim a ter, eventualmente, pelo menos um atrito, por menor que seja ali. Eu acho muito difícil disso não acontecer se a Ferrari for competitiva. E a gente já vai se encaminhando, é claro, para a reta final, mas antes eu faço uma última pergunta, puxo aqui um último assunto em relação a Hamilton e Ferrari.
Hoje em dia há uma discussão. Para muitos, o Hamilton já é o maior da história, mas há uma discussão. Tem gente que aponta o Schumacher, tem gente que aponta o Senna, mas, obviamente, ainda há uma discussão. O que o Hamilton pode fazer em 2025, além pela Ferrari, para encerrar essa discussão? Por exemplo, eu acho que vencer o título encerra a discussão, ele chega a 8, para mim, aí, e ainda mais, né, de novo, o simbolismo de vencer com a Ferrari, para mim isso daí encerraria qualquer discussão, mas eu acho que até um pouco abaixo dá para encerrar essa discussão e o Hamilton se tornar indiscutivelmente o maior piloto da história, que é se ele chegar logo de cara, já bater o Leclerc e disputar o título, chegar até a reta final com chances, ficar na segunda colocação, desafiar se o Verstappen chegar dominante mais uma vez, desafiar a hegemonia do Verstappen, ou até a McLaren que chega com um carro mais forte na teoria para 2025, se ele conseguir já desafiar esse padrão, esse sistema, para mim ele já encerra a discussão. Para você, Bernie, você acha que a linha está ali ou realmente é papo de ganhar um título para aí sim encerrar qualquer tipo de comparação, seja com Schumacher, com Senna ou qualquer outro grande nome da história? É interessante essa pergunta. Acho que o primeiro passo de todos é primeiro ele não ser superado pelo Leclerc. E aí isso independente se for em briga por título, óbvio que em briga por título pesa mais, mas sim, até se for, sei lá, numa disputa interna ali que a Ferrari é a segunda força, claro, do grid, por exemplo, ele não pode terminar a classificação atrás do Leclerc. Eu acho que isso talvez é o ponto principal, né? Porque ele está chegando lá realmente para poder meio que liderar esse projeto. A Ferrari sim, contratou ele, por mais que não seja declarado, mas não tem como você não dizer que ele não seria o número 1, né? Porque por toda a experiência que tem, vitórias e tudo mais. Mas eu concordo com você. Eu acho que se o Hamilton ganha com a Ferrari, né? Aí existe um monte de coisa por trás disso, né? Ele teria vencido títulos também por 3 equipes diferentes, que são poucos pilotos que fizeram em eras diferentes, né, de regulamentos, são 3 regulamentos diferentes também, diferentes épocas da Fórmula 1. Então, e obviamente, né, ser o 8º título, o único piloto com 8 títulos, isso traria mais vitórias para ele também. Acho que sim, que o título colocaria ele, pelo menos na minha visão, encerraria essa discussão, né? Porque os feitos dele teriam sido talvez maiores do que o desses principais rivais dele. Mas eu não sei se essa discussão de fato chegaria, se teria um ponto final, porque aí pode ter gente que argumenta que ele já chegou ali na Ferrari com a casa um pouco mais estruturada, a equipe já competitiva, e aí vai ser diferente de uma coisa que o Schumacher fez, por exemplo, que ele precisou reestruturar a casa, passou alguns anos ali até a coisa engrenar de fato, então acho que sempre é possível encontrar um contraponto assim para talvez não colocar ele como maior, mas eu acho que se vencer, se for campeão, aí é algo que já coloca ele num patamar diferente dos outros, como você bem citou. Para mim, encerraria a discussão. Com certeza, 8 títulos seria uma marca, não vou dizer insuperável, mas pelo momento completamente incomparável com qualquer coisa que a gente já viu na Fórmula 1. Bom, vamos encaminhando então para a reta final do nosso Paddock Sprint, mas é claro, antes da gente terminar, tem um recadinho sobre o nosso novo clube de membros. Lançamos nosso novo clube de membros, o Grande Prêmio, que vem recheado de benefícios. Os assinantes terão acesso a conteúdos exclusivos, um novo Paddock Sprint só para assinantes, além de clube de descontos que oferecem muitas vantagens em lojas de vestuário, farmácias, lojas de artigos esportivos e muito mais. Temos também aulas de inglês, aulas fitness, aulas de pilates, telemedicina, assistência técnica remota de TI e muito mais. Tudo isso para garantir a você uma experiência completa e diferenciada no mundo do esporte a motor. Aponte seu celular para o QR Code na tela e escolha o seu plano. Pole por R$ 9,99 ao mês, Hat-Trick por R$ 29,99 ao mês e o Grand Chelem por R$ 69,99 ao mês. Esse é o nosso novo clube de membros, o Grande Prêmio. Bernie, grande abraço para você. Mais uma vez, um prazer estar aqui contigo. Acho que no Paddock Sprint pela primeira vez, então baita estreia dessa parceria, eu diria. Um abraço também para o PP, o Pedro Prado, que esteve aí na produção, e também, é claro, para todo mundo que acompanhou mais esse episódio importantíssimo sobre Hamilton na Ferrari do nosso Paddock Sprint. Um grande abraço a todos e até a próxima.